Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi passar aqui para falar um pouco para vocês sobre marcadores e canetinhas. No geral, há uma confusão sobre a diferença entre os marcadores e as canetinhas ou hidrocor. Bem, a maioria conhece essa versão aqui, que são as canetinhas. Essa marca em específico é da Compactor e ela existe assim, quando eu era criança eu já lembro que já existia essa marca Compactor. E a gente usava muito para colorir os desenhos, fazer cartazes, essas coisas. Só que a Compactor, ela não escreve em qualquer superfície. Ela, por exemplo, ela aqui não aparece no preto, mas aparece aqui. Outra diferença também é que na folha do papel, que é uma folhinha mais fina, na folha do caderno, a gente quando fazia o título e tal, geralmente ela passava pro outro lado. Então, as primeiras versões de canetinhas, elas eram assim. Elas são à base de álcool, com pigmento e outras composições. Então, como o álcool, ele encharca um pouco o papel, ele umedece o papel, isso faz com que o pigmento entre mais profundamente no papel e chegue até a vazar para o outro lado. Esse é um dos motivos que eu não recomendo a usar canetinha para os livros de colorir, porque geralmente eles mancham do outro lado. E se você for trabalhar com água, então, nem se fala, vira um borroqueiro total, né? Então, existia essa marca Compactor, existia da Faber-Castell. Essa linha aqui mesmo da Faber-Castell, eu já tenho ela há certo tempo, ela é legal porque ela vem duas cores na mesma, né? Então, ocupa menos espaço. Para os meus filhos, eu costumo dar dessa daqui. E a canetinha também a gente notava que ressecava muito rápido, né? Se a gente ficasse aí um tempo sem usar, ela ressecava. Então, tudo isso são coisas que a tecnologia nessa parte artística foi melhorando. Com a melhora das canetinhas, começaram a surgir os marcadores. Os marcadores que mais se popularizaram no país, os que primeiro se popularizaram no país, é o que a gente usava muito e usa ainda para marcar em mídia. Quando começou a surgir a questão do CD, e a gente começou a ter necessidade de escrever, marcar no CD, a gente queria uma coisa que aparecesse, né, numa superfície prateada, escura, e que fixasse, durasse, não fosse uma coisa assim que você passasse um paninho e saía, que é o que acontece com a canetinha. Passou a canetinha na superfície da mídia, ali do CD, se você passar a mão por cima, ela vai sair, porque ela não adere. Não tem um bom fixador. O marcador, ele veio com uma outra composição que faz com que a tinta permaneça na superfície mais variada, né? Que pode ser a superfície de plástico, uma superfície pintada, né? A superfície ali do CD. Permite que você trabalhe com superfície feita de outras ligas, né? E permaneça a cor ali. Então, primeiros assim que se popularizaram no país foram esses aqui, que existem outras marcas. Tem um marcador, a gente chama marcador, antigamente, quando não existia slide, essas coisas assim, a gente usava muito retroprojetor. E a gente começava a usar essas canetas aqui para escrever no retroprojetor, que é um equipamento que você põe uma película, um plástico mesmo em cima, com coisas escritas, e ele repete aquilo ali que está escrito na parede. Foi como a gente aqui no Brasil começou a usar o marcador permanente e começou a se popularizar por causa desse uso educacional, né? Hoje em dia, existiu esse marcador para retroprojetor, marcador permanente, todos são a mesma coisa. Existem outras marcas aqui. Essa aqui é a Bic, né? Marcador permanente. E começou a vir com pontas também, assim, muito variadas, assim, das pontas mais fininhas às mais grossas. E as pessoas começaram a usar para fazer os mais diversos trabalhos. Eu, por exemplo, já até fiz quadros de mandala só com isso aqui. Porque como a tela já tem um preparo de uma tinta, assim, e isso aqui escreve muito bem e dura bastante tempo. A Bic, além de lançar essas cores assim mais fortes, ela montou estojos assim com cores assim mais pastel, mais bebê. Então, esse aqui também forma um outro estojo dela com cores mais bebês, assim. E tem, assim, aquelas bem mega finas, tá vendo essa daqui? Que é para fazer trabalhos, assim, bem detalhados.
Então, hoje em dia, você tem uma grande variedade de marcadores, eles se popularizaram bem, você consegue achar isso aqui numa papelaria, numa boa. Bem, e assim a história dos marcadores aqui no Brasil, que a gente sabe que em termos de tecnologia, inclusive de material também de arte, é um pouco mais atrasada, né? Porque não tem uma clientela, não tem boa compra, então as papelarias demoram a acreditar em certo produto, e aquele produto que é mais caro porque é importado, tem mais dificuldade de chegar nas mãos de todo mundo. Então, mesmo com todas essas dificuldades, começaram a surgir outras marcas de marcadores com utilidades mais variadas, né? Enquanto que a canetinha, eu não escrevo com ela em plástico, né? Não escrevo com ela em tecido, começaram a surgir coisas mais específicas. Por exemplo, essa caneta da Compactor, ela é ótima para você escrever em CD, escrever em superfícies plásticas de forma geral, tapoeira, essas coisas todas. Mas, mesmo depois de seco, se você passar um pano com álcool, no geral vai apagar. Ou uma bucha com sabão, com a força, assim, vai apagar. E, por exemplo, materiais como porcelana, como ferro e como cerâmica, você não vai ter assim, um resultado tão bom, mesmo sendo um marcador permanente. E com isso, começaram a surgir canetas específicas para materiais mais específicos. Esse marcador aqui, por exemplo, da Unipaint, ele é um marcador que ele pega várias superfícies e ele foi basicamente criado para quem pinta em cerâmica, né, e pinta em porcelana. Eu, por exemplo, faço muitas mandalas em porcelana, e eu gosto muito de usar essas canetas, porque o pincel, ele não te dá uma capacidade de linha, de desenhar linhas com perfeição, com tanta perfeição quanto essa daqui. O problema dessa marca aqui, eu até tenho outras cores dela, além do preço, claro, vocês estão vendo aqui 15 e 20, essa aqui no tom verde. Então, além de ir mais caros, esses marcadores aqui de melhor qualidade, né, até por causa do preço de importação, não sei o que, essa marca aqui em específico, ela tem um cheiro um pouco forte. Então, quando você pintar em porcelana ou cerâmica com ela, é bom usar uma máscara, porque se você for alérgico e tal, ela tem um cheiro um pouco forte. E no caso de você usá-la em porcelana ou cerâmica, eu sempre aconselho você levar ao forno, porque o aquecimento desse material, dessa tinta, vai fazer com que o pigmento entre mais ali na superfície. E aí, se você tem uma durabilidade maior da pintura, certo? Então, essa daqui é ótima para pintar em porcelana, cerâmica. E uma coisa que avançou muito, que é um bam, assim, geral no mundo da arte, todo mundo adora, é a caneta Posca. A caneta Posca, ela também é um marcador, né? É um marcador de extrema qualidade, de alta durabilidade. É uma caneta importada, ela tem de vários tamanhos e a ponta dela também é retrátil, como essa daqui. Esses marcadores, eles têm uma característica de que eles vêm sem tinta nenhuma na ponta. Aí você chacoalha ele quando você compra e vai apertando essa ponta até a tinta descer, certo? E aí, quando a tinta desce, você pode usá-la, né? E nas superfícies que você desejar. Então, a Posca também é assim. E conforme você aperta mais a caneta, mais tinta sai. Então, você aumenta a espessura do traçado. Então, a Posca também tem essa característica. E ela é uma caneta muito usada porque ela tem essa alta durabilidade, ela tem pontas variadas, ela tem ponta redonda, ela tem ponta chata, ela tem ponta pincel, ela tem espessuras variadas, cores, um leque de cores bastante grande. Então, o povo ama. O Romero Brito, por exemplo, aquelas linhas pretas que ele traça ao redor do colorido, ele usa com a Posca de uma ponta bem grossa. Então, quanto mais grossa a ponta, geralmente mais cara. A Posca dessas daqui, que eu tenho mostrado, ela é a mais cara de todas. Quanto mais grossa, maior, mais caro. Então, ela tem um preço aí que varia aí dos 16 até uns 50 reais aqui em Brasília, dependendo da ponta. Você também consegue comprar alguns estojos especiais que vêm com a coletânea de Posca.
Os dois são maravilhosos, mas os preços são exorbitantes. Tem muita gente que usa a Posca para personalizar prancha de surf, violão, capas de instrumentos, parede. Então, é uma caneta que tem um uso, assim, universal. Eu, por exemplo, gosto de velejar e eu estou personalizando agora a minha vela com uma caneta Posca, fazendo alguns arabescos na vela. Então, é um material que pode depois ter em contato com a água, ele tem essa durabilidade maior. Como eu falei, o empecilho é o preço. Ainda no universo dos marcadores, você vai ter uma concorrente aqui para a Posca, que é essa marca aqui, da Sakura. Até tem outros produtos da Sakura, são produtos muito bons. Eu gosto dele porque a Posca, quando ela seca, ela fica, em relação a esse aqui, ela fica um pouco mais fosca, sem brilho. E já essa marca aqui, ela fica mais brilhosa. Essa aqui específica é um tom metálico, a Posca também tem várias cores em tom metálicos. Essa aqui, por exemplo, é o dourado, né, o ouro. Eu uso ela para pintar em porcelana, uso para pintar em cerâmica, uso para pintar em madeira, uso para pintar em todas as superfícies. Mas a durabilidade da tinta que tem aqui dentro, a Posca realmente ela rende mais do que essa daqui. A qualidade dessa daqui, no entanto, é diferenciada porque ela possui na mesma caneta dois tipos de ponta. Aqui você tem uma ponta chata, mais larga, e aqui você tem aquela ponta redonda, certo? O preço também dessa daqui é mais acessível que a Posca, se você for comparar com o mesmo tipo de espessura, claro, né? Mas a durabilidade da Posca é melhor. Todas as duas, aliás, as três, essa daqui também, se você for trabalhar em superfícies como vidro, cerâmica e porcelana, é bom levar ao forno depois. Mas o forno, preste bem atenção, você tem que levar no máximo 150 graus, porque senão você vai alterar a cor do pigmento, e por um período de 20 minutos. Então, pode ser até no próprio forno de casa, mas não deve passar de 150 graus em um período de 20 minutos. Eu também não gosto de, quando terminar os 20 minutos, já tirar o objeto de dentro do forno. Eu gosto de deixar ele esfriar naturalmente, para não dar um choque térmico, né, nesse material e nesse pigmento, porque aí ele pode craquelar um pouco. Bem, além dessas marcas aqui, nós temos também a Compactor, também lançou sua linha de marcadores. Esse tom aqui é dourado. Aqui tem a ponta de 4 milímetros, essa daqui. Essa também é o esquema da ponta retrátil, também é um excelente material. É mais barata do que a Posca e do que essa daqui, de todas dessas que eu tô aqui na mesa, ela é a mais barata. E tirando, claro, as canetas do marcador de mídia, né? Também cumpre a sua função, no entanto, ela não tem, no caso, comparando a dourada dessa e a Posca dourada, ela não tem tanto pigmento dourado quanto essa daqui. Ela dá um toque dourado, mas ela não cobre totalmente o fundo. Já a Posca, ela cobre totalmente o fundo. Se você tiver um fundo, por exemplo, com linhas negras, ela vai cobrir por cima da linha negra. Já essa daqui, você vai ver a sombra da linha negra no fundo. Então, a cobertura da Posca é bem melhor. E além de todos esses marcadores, existem marcadores específicos, por exemplo, para o tecido. Esse também a gente já conhece, quando era criança já existia. São as canetas para tecido. Também são tipos de marcadores e também surgiram no mercado brasileiro antes da Posca, por exemplo, né? Mas essa caneta, ela realmente só serve para tecido. Ela não precisa ser aquecida, como as outras, né? A Posca, por exemplo, se for usada em tecido, depois é bom você passar um ferro em cima do desenho para poder aderir melhor. Já a da Acrylex, essa caneta, esse marcador para tecido, ele não precisa. Mas as cores não são tão vivas quanto essa daqui. E eu tenho notado também um ressecamento mais rápido em relação à Posca da tinta que tem aqui dentro. Essas minhas, por exemplo, já estão secas, né? Eu usei pouca coisa. E a cobertura também, principalmente nos tons claros, não é tão boa. Como eu falei, aparece um pouco o desenho do fundo se for tons claros. Se o fundo for um tom mais escuro, aparece um pouco o fundo. Mas cumprem a sua função para caneta, ótimo para trabalhar, que ela é menos tóxica do que essa daqui, para trabalhar com crianças, essa daqui é melhor, no caso de tecido, além do preço ser muito, muito, muito mais acessível. Então, como vocês podem ver, a história dos marcadores aqui no Brasil já é uma coisa antiga. Hoje a gente conta com milhares de marcas aí, tipos, espessuras, cores e tudo, né?
vale agora só usar a criatividade e ter uma graninha para investir, claro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem aí seu recadinho.